Minera Brasil conversa agora com o Pablo Cesário, que é o diretor-presidente, né, do IBRAM. E você comentou agora no talk show, né, o cenário da mineração brasileira, com dois contrastes, assim, a gente enxerga, né? O primeiro, sobre a importância de não reduzir custos, né, na fiscalização das barragens, e a importância, ao mesmo tempo, desse olhar para o licenciamento ambiental e para as questões ambientais. Então, qual que é o papel do IBRAM diante desses dois contrastes e como essas agendas elas estão conversando e vocês pretendem trabalhar nesse futuro muito próximo? Né? Eu acho que, na verdade, são duas coisas que se complementam. Na verdade, a questão central aqui, o setor privado sozinho também não consegue fazer nada. E aqui eu acho que tem duas coisas. De um lado, a ANM, como uma fiscalizadora eficiente, veja, não pode ter falhas, são inaceitáveis qualquer falhas em promoção de segurança do trabalhador, segurança do meio ambiente, inaceitável. Mas também é preciso que a ANM seja capaz de, por exemplo, ofertar novas áreas à sociedade, para que a mineração possa ampliar. A mesma coisa, percebe que a mesma coisa é o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental é importantíssimo. Hoje nós temos um licenciamento rigoroso e ele precisa continuar sendo rigoroso. Acho que a questão aqui fundamental é que a gente faça bem feito e faça mais rápido. Existem projetos que levam 10, 12, 15 anos de licenciamento. E isso é um problema, porque não tem as responsabilidades claras. Quem é o responsável por decidir? Quem deve participar da decisão? Quais são os critérios técnicos que precisam ser utilizados? No fundo, seja do ponto de vista da ANM, seja do ponto de vista do licenciamento estadual, municipal ou nacional, a questão central é o seguinte, é como a gente cria regras que deixem claro quais são as responsabilidades das empresas, mas também permitam que elas atuem. E indiquem para aquelas pessoas que estão fazendo coisa errada, fazer coisa errada não vale a pena, mas permite a quem está fazendo as coisas certas que elas prosperem, que elas avancem. Então, e nos dois casos nós temos uma fragilidade. Nós temos uma agência que está melhorando, mas ainda está longe de estar ideal, porque faltam recursos, e no caso do licenciamento também faltam recursos e faltam clareza nos processos. Que a nova lei de licenciamento ambiental vai ajudar muito, mas ela ainda está no início. A gente tem que regulamentar, passar pelos questionamentos no judiciário e aí então garantir que os recursos, e recurso aqui é, no caso, equipamento e gente qualificada, nas quantidades certas. Outra fala muito importante e que outros participantes também estão mencionando, né, na Expo IBRAM, é sobre a produção de riqueza, né? E aí pensando principalmente na possibilidade, nessa projeção dos impostos a serem arrecadados nos próximos 10 anos, né? A gente está falando de uma ordem de 190 bilhões de reais e como tornar esse ativo econômico mais significativo para as pessoas, né? Para as comunidades, né? Para esse relacionamento entre as organizações e a própria sociedade. Só vai funcionar quando todo mundo se beneficiar, quando a prosperidade que a mineração gera também chegue às comunidades onde elas estão, que haja mais atividades econômicas relativas aqui. Então, essa é a questão central. E isso tem vários caminhos. A gente, por exemplo, tem que falar sobre como a gente, por exemplo, aumenta o fornecimento local, fornecedores locais, para aumentar mais daquela riqueza fique ali com aquelas pessoas dali. A gente tem que pensar em cadeias que estão antes e depois da mineração, os dois casos. A gente tem que pensar até para uma coisa mais relevante. Por exemplo, hoje ainda no Brasil, a gente discute no licenciamento ambiental como a gente reduz ou compensa os efeitos negativos da atividade econômica. Mas a gente devia estar, na verdade, tendo uma próxima discussão. É como a gente compartilha os benefícios da mineração com aquelas comunidades. Por exemplo, isso já é comum na Austrália e no Canadá. As comunidades tradicionais onde há minério chegam a ser sócias da mineração. Ou se não são sócias, elas fazem parte dos ganhos. Por exemplo, elas usam esses recursos para gerar infraestrutura para eles, para manter escolas, lá onde aquele recurso está. Então, por isso que a minha sensação às vezes é que a gente anda bem mais devagar do que podia. A gente está discutindo ainda como a gente reduz os efeitos negativos, isso é óbvio, tem que ser feito, ser bem feito, obviamente, mas a gente devia estar, na verdade, falando como a gente compartilha benefícios com essa comunidade. Porque enquanto todo mundo, só vai ser legítimo e viável quando todo mundo se beneficiar. Sem isso, sempre haverá conflito e será inseguro para todos.